Oi pessoal, tudo bem? Voltei aqui e o assunto de hoje é agressividade. Vamos falar sobre isso? Bom, eu recebo muitos e-mails e muitas mães me mandam mensagem perguntando se o Theo é agressivo, se o Theo já foi agressivo. Bom, o Theo é o seguinte, gente, o Theo, 99% do tempo ele é uma criança muito doce. Ele é uma criança bagunceira. Se você tirar o olho dele, ele vai jogar um vidro de shampoo na pia, vai derrubar um pote de creme, vai se lambuzar de creme, vai fazer alguma bagunça com água. Mas isso, gente, é parte de ser criança dele. O Theo é um menino muito bonzinho. Mas o Theo já teve fases de agressividade. E a pior fase de agressividade que ele teve foi quando a gente se mudou para Londres, porque foi a maior quebra de rotina que até então ele já tinha tido na vida. Ele estava longe da família, que ele estava acostumado de ver sempre, ele estava longe dos nossos amigos que ele conhecia, ele estava numa casa nova, num país novo, com um idioma esquisito e primordial, ele estava sem escola. Porque quando a gente se mudou para lá, ele ficou 3 meses sem escola, enquanto acontecia o processo de diagnóstico oficial dele em Londres, recomendação para que ele fosse para classe especial. Então, durante esse período, ele ficou sem escola. E o meu marido viajava muito, muito, toda semana, às vezes ficava a semana inteira fora. E o Theo, ele entra num tédio muito grande quando ele tá em casa sem atividade estruturada. E ele começou a ficar agressivo num nível de me arranhar, me bater mesmo, sabe? O que eu acho da questão da agressividade, que são coisas importantes que a gente tem que notar? Geralmente as coisas têm um gatilho, né? Autista, mesmo que seja verbal, já tem dificuldade em verbalizar certas coisas, certos desconfortos, principalmente se tiver a ver com sentimento, né? Agora, o autista não verbal, principalmente, ele vai arrumar um jeito de externar aquele incômodo que ele tá sentindo. Seja isso uma dor, seja isso uma tristeza, seja isso uma frustração. E aí alguns vão externar isso, bater na cabeça na parede. Imagina, se você tá com uma dor e você não consegue contar para as pessoas que você tá com uma dor, né, porque você não consegue verbalizar aquilo, se a dor estiver muito intensa, eu não duvido que eu mesma batesse a cabeça na parede. Então, esse tipo de comportamento, tanto o autoagressor quanto o que vai para agredir o outro, geralmente ele tá comunicando alguma coisa. No caso do Theo, ficou muito claro para mim que aquela época foi o incômodo de ter mudado de país, tá longe da família, tá longe de tudo, num idioma esquisito, sem escola, sem atividade, aquilo tudo transformou o Theo bonzinho num Theo meio ogro naquela época. É perfeitamente compreensível, né? Outra época que o Theo teve um pouco mais agressivo também na Suécia foi uma época que também o marido viajava muito e ele é muito apegado com o pai dele. Conversando com o tio Mark falou que teve um certo menininho que empurrou o coleguinha, o Theo. O Theo, com o pai dele, é um grude, meu marido é um excelente pai pro Theo. Então, como ele estava viajando muito, eu comecei a imaginar que o Theo estava descontando nele o fato de estar com saudade dele. Então, quando ele chegava em casa, às vezes, o Theo sentava perto dele e começava a unhar ele, ou mordia ele. Do nada vinha esse tipo de comportamento. E meu marido ficava muito chateado, sem entender, até que eu comecei a pensar que isso poderia, sim, ser ele tentando descontar e mostrar pro pai daquele sentimento dele de tristeza, do pai tá viajando e ele tá com saudades. Então o que a gente combinou foi, primeiro, começar a explicar pra ele o que ele tava sentindo. Filho, mamãe entendeu. Você tá assim porque você fica com muita saudade do papai quando ele viaja. Porque os nossos filhos têm essa dificuldade de identificar as próprias emoções. Então explicar pra eles é o primeiro passo. O segundo passo é dar para eles uma forma mais apropriada de extravasar essa agressividade, da forma que seja, numa almofada, num brinquedo, no quarto. Às vezes eu falo com o Theo, vai pro seu quarto se acalmar. Quando eu vejo que nada está funcionando, ele vai pro quarto, aí ele grita bastante, ele chora, e aí depois ele chega na porta inteirinho. Aí eu falo, você se acalmou? Porque tudo bem, filho, você ficar bravo, as pessoas ficam bravas mesmo, mas você não pode bater nas pessoas. Então agora que você se acalmou, você pode voltar pra sala. Aqui funciona. Outra coisa que funcionou nessa época que ele unhava meu marido foi o marido levantar e sair. Então meu marido explicava pra ele, olha, Theo, o papai não vai ficar perto de você porque você tá machucando o papai, tá? Então se você machucar o papai vai sair de perto de você. E meu marido na hora levantava e saía do sofá de onde o Theo tava. Pro Theo começar a perceber que aquela agressão estava tendo uma consequência. Uma coisa bacana que tem, aquele questionáriozinho do ABA, que é o antecessor, na verdade, aí vem o comportamento e depois vem a consequência, pra gente anotar e ver, porque às vezes se você prestar atenção no que estava acontecendo imediatamente antes da criança começar com aquele comportamento, você começa a identificar a causa.
Como eu já falei antes, nem sempre é possível, às vezes a gente se revira e a gente não consegue descobrir de onde que veio aquele comportamento. Então é a gente acolher a criança, no caso, se precisar de alguma contenção, a gente vai fazer a contenção, falar com ela, olha, a mamãe entendeu que você tá bravo, a mamãe não sabe por que você tá bravo, mas a mamãe tá aqui com você, isso vai passar e a gente vai esperar isso passar juntos. Outra coisa que funciona bacana aqui é massagem. Então, ou quando o Theo tá muito agitado ou quando ele tá muito nervoso, de duas uma, ou eu vou enfiar ele no chuveiro, porque a água sempre acalma ele, ou eu vou colocar ele na cama, vou pegar um creme e vou fazer aquela massagem. Porque é impressionante como que o Theo, que é uma criança que busca sensações, ele curte muito essa coisa da sensação, como que o toque e a pressão profunda acalmam o Theo. Então isso tudo depende do perfil sensorial do seu filho. Se ele é uma criança que ele evita toque, que ele não gosta muito, pode ser que não seja bacana. Acha aquela coisinha sensorial que ajuda o seu filho a se equilibrar, a se acalmar, e talvez isso seja a chave para você ajudar ele a se controlar nesses momentos de agressividade. E só para encerrar, criança típica também é agressiva, gente. Criança típica também bate, viu? Não é só a criança autista que faz isso, não. Criança típica bate, criança típica morde, mas parece que quando é com os nossos filhos tudo fica pior, né? Então não leva desaforo pra casa, não. Bom, o recado é esse. Se inscreva no canal, porque toda segunda-feira tem vídeo novo. Um beijo pra vocês.